Alô, alô, estamos no ar. Mais uma vez, pulando a cerca com vocês. Toda sexta-feira é dia de pular a cerca. Pular a cerca não é sacanagem, é superar os obstáculos. As cercas são feitas para serem puladas, por cima, por baixo, pelo meio, porque a gente enxerga do outro lado. O muro é mais difícil. Esse programa não tem a menor pauta, não tem a menor censura, não tem o menor roteiro, é exatamente como a vida. A vida é assim, pulando a cerca. Esse programa é uma grande homenagem à população brasileira que há 511 anos vem pulando a cerca. Dia a dia, pau a pau, esforço por esforço. E quem nós convidamos sempre é um brasileiro que pulou a cerca. E esse programa é totalmente inusitado. Sabe por quê, caro? A minha vozinha, né? Olha só, eu tive o AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no Brasil. Sabia? Mata 250 mil pessoas por ano. 1 milhão de pessoas ficam sequelados e ficam invisíveis. Sabia? Pois é. Ninguém tem a menor informação, prevenção, medicamento, grupo de AVC. Ora, tem grupo em toda unidade de saúde, o AIDS, hipertensão, diabetes, não tem AVC. Por quê? O AVC é uma coisa muito séria. Tem contra si a indústria do álcool, do fumo, do agronegócio, que envenena a população brasileira com agrotóxico. Pois é, o sal caseiro industrial, a hipertensão e a diabetes. Pois é. É um programa totalmente inusitado. Eu tive AVC e continuo no ar. Pois é. Só no canal brasileiro, um canal universitário, eu poderia estar no ar, não é? Então, vamos convidar uma pessoa simpaticíssima, cultíssima, pessoa ilustríssima, gostosíssima, uma pessoa gostosa, educadíssima, uma pessoa tesudíssima, uma pessoa com muita tesão, é uma pessoa que vive muito, legal. Olha só, antes de eu convidar uma pessoa mais do que especial, não só para Niterói, como para todo o Brasil, eu queria dar uma informação. Eu li ontem na Folha de São Paulo. A Unesco fez uma pesquisa dizendo o seguinte: o índice de repetência na 5ª série primária, na América Latina e no Caribe, é 4,4%. No Brasil é 18,9%. É um absurdo. Quase 20% da população no 5º ano tem repetência e não consegue ir adiante. A metade da população jovem brasileira não frequenta o 2º grau. E isso nos envergonha muito, não só na saúde, como na educação, como na justiça. Então, vamos convidar uma pessoa que batalhou, continua batalhando sempre, uma pessoa professora na nossa universidade. Vem pular a cerca com muito carinho,
a professora Maria, aqui, pula, isso, pulou a cerca, isso, a professora, olha só, close da professora, a professora, e o close? Close! Sim, a professora Maria Felisberta Patrícia de Trindade. Maria Felisberta, que grande prazer. E está chegando aqui também o nosso convidado, que vai também participar. Vamos colocar a cadeira. Oi, Modesto. O grande advogado, vem pular a cerca. Pular a cerca. Um grande advogado, segura a pasta. Pode pular. Isso, é tudo. Não, vamos. Então pula a cerca, pula a cerca. Homenagem a essa grande professora e esse Everest da comunicação. Grande advogado Modesto da Silveira, grande advogado pela liberdade, justiça. Olha só, eu estou do lado de dois monstros sagrados, professora Maria Felisberta e Modesto da Silveira. É uma surpresa, professor, eu convidei o Modesto para participar e valorizar. Professora, qual é a sua idade? 80 anos. 80, é jovem. Eu tenho 95. É uma garotinha. É garota ainda, até comparando comigo, que tem 84. 84. E o Oscar Niemeyer, que tem 104 quase. 104 né? agora, é. Professor, nasceu aonde? Nasci no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Aonde? Chamava-se Engenho Velho na ocasião. Agora é Maracanã, na Rua Moraes e Silva, 154. E como é que foi a infância há 80 anos atrás no Maracanã? A minha infância passou mais aqui em Niterói. Aí em Niterói? Porque aonde? Aqui, em Caraí, com 2 anos de idade, eu tinha 2 anos, meu pai foi transferido, ele era engenheiro dos Correios e Telégrafos. E ele veio dirigir os Correios e Telégrafos daqui, que Niterói era a capital do estado. E aí nós fomos morar na Rua Presidente Bacher. Primeiro Presidente Bacher, não é, 72, mais tarde 172. Então, eu vivi ali em Caraí, e tinha aquele tempo tinha chácara, né, era cheio de edifícios, era um terreno imenso, onde tinha mangueira, onde tinha cajueiro, tinha paineira que teve que ser, infelizmente, não é, colocada abaixo, derrubada. E estudei no Grupo Escolar Joaquim Távora. Eu sou filha de escola pública, porque eu estudei no Grupo Escolar Joaquim Távora, e mais tarde meu pai queria que nós estudássemos no Pedro II. Eu ia de Niterói para o Rio, para Marechal Floriano. Eu também fui aluno do Pedro II. E eu tenho orgulho, na Rua Larga. porque foi na Rua Larga, na Marechal Floriano. E foi no Pedro II as minhas primeiras práticas do ponto de vista da luta política. Como é que foi? Primeiro que eu vi aquela sala interessante, perto assim do restaurante, era o Grêmio Científico e Literário Pedro II. Ao mesmo tempo, eu tinha um irmão que já estava militando no Partido Comunista, ilegal, o Partido Comunista, e ele começava a conversar comigo nas barcas. Durante meu trajeto, eu tinha contato com os operários navais do Arsenal da Marinha. Eu achava, assim, um barato, como se diz na minha gíria, eu conversar com aqueles operários que tinham, assim, uma visão diferente de mim, uma menina de classe média, camadas médias, no caso, né? E aí, no Pedro II, eu comecei a assistir às reuniões do Grêmio, comecei a me interessar e comecei a participar de vários movimentos. Inclusive, eu sou caçada. Em 1946, eu fui caçada. Eu fui eleita vice-presidente
do Grêmio Científico e Literário Pedro II. Anísio Teixeira foi o candidato a presidente, o resto da chapa eu não me lembro. Mas depois nos reencontramos no jantar, 20 e tantos anos depois, e ele ainda brincou comigo, a primeira caçada do Brasil. Eu fui chamada, era Gildásio Amado, o diretor, e ele me disse que eu tinha ideias socialistas e que não ia poder assumir. E o Grêmio, ele tinha limitações, porque era constituído de jovens que eram menores de idade, chamados menores de idade, que não podiam tomar, vamos dizer, alçar por si mesmo a responsabilidade de determinados cargos. Enfim, havia um regulamento, que, afinal de contas, nós tínhamos saído do Estado Novo, o regulamento que existia ainda era o regulamento autoritário. Aliás, o que eu vivi de ditadura não está fácil. Eu sei, até agora. Agora eu vivo de ditadura econômica. Então, eu não pude assumir. Eu pensava que todo mundo ia protestar e que eu ia poder assumir, mas, infelizmente, os meus colegas, eles ficaram tristes, mas não houve, assim, uma tomada de posição mais ativa, e eu não pude assumir a vice-presidência do Grêmio. Mas isso não me impediu de continuar, né? Participei da criação da Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas. A AMES. A AMES, não tinha sede, era na sede da UNE, na Praia do Flamengo, né? Onde, inclusive, eu participei de vários movimentos. Participei da luta contra o fechamento do Partido Comunista, da luta contra a cassação de mandato dos deputados federais, dos vereadores, etc. E aderi à campanha do Petróleo é Nosso. Nesse momento, eu sou transferida para o meu pai, para o Liceu Nílio Peçanha. Não terminei no Pedro II, o antigo clássico, que eu fiz o clássico. Porque ele soube que eu estava militando, enfim, me viram na rua fazendo campanha, etc., porque eu sempre tinha uma desculpa, porque eu não podia dizer para ele tinha umas tendências conservadoras do ponto de vista político, achava Carlos Lacerda o máximo, o brigadeiro Eduardo Gomes, né? E, então, quando era a classe média, era a classe média, sempre pensava assim, exatamente. Agora, era um homem que tinha um cunho nacionalista muito grande e tinha uma responsabilidade, um conceito muito sério do funcionário público. Tanto que, baseado no que ele dizia para mim, no que ele falava para nós, filhos, sobre o funcionário público, eu, quando assumi a secretaria, que era de Educação e Cultura aqui em Niterói, eu fiz uma reunião para falar da importância do funcionário público. Porque, mesmo que o governo, o poder constituído, não valorize, nós, funcionários, temos que nos valorizar. Exatamente. Não só na luta por melhores condições de trabalho, de salário, etc., mas também no desempenho profissional de responsabilidade com a população. Porque é a população que vai a nós, não é? Nos diferentes locais que nós estamos trabalhando. Mas, professora, e como é que foi a entrada da educação na sua vida? Na minha vida, foi interessante. Influenciado pela família, eu pensava em ser advogada. Mas eu fiquei em segunda época, nunca tinha feito segunda época, por causa de educação física, que eu participei de uma maneira muito ativa da campanha do Petróleo é Nosso, aqui em Niterói. Inclusive do comitê juvenil, depois do comitê feminino, e tínhamos comícios quase todos os dias nas praças aqui do Barreiro, na Engenhoca, e eu ia dormir mais de meia-noite, cansada, tinha aula de educação física às 7h, não conseguia chegar, e por faltas eu fiquei em segunda época e não pude fazer o vestibular para Direito. Mas eu queria fazer um vestibular e fui pesquisar. Aí eu encontrei, gostei, pedagogia. Eu vi que estudaria filosofia, sociologia, psicologia, e me inscrevi e passei, porque esse vestibular foi mais tarde um pouco. Não é? Deu tempo de eu fazer. Tem uma pergunta modesta, se a professora tivesse
escolhido o direito, ia ser um sério... Ia ser uma disputa enorme na nossa área. Ou então íamos ser sócios. Íamos estar no mesmo escritório, do mesmo lado. No mesmo escritório. Me permita dizer, tanta coisa coincide, a infância dela é minha, desde a escola pública, diretório acadêmico e outras coisas. Só uma que eu queria acertar, quanto ao aspecto gramatical e político. Você me diz, gramática política, você me diz foi caçada, que eu estou entendendo com 2 S's. Com 2 S's. Eu fui caçado também, mas com C cedilha, na época do meu sequestro. Então está aqui, na gramática política, caçada com 2 S's e caçado com C cedilha. Então fez-se a justiça. O Modesto tornou-se advogado e a Feliberto tornou-se professor, aí conseguiu. Mas vamos continuar. A educação. Eu comecei a fazer a faculdade, mas aí eu casei, fiquei grávida, e não só pela gravidez, isso não foi empecilho mais tarde para os outros filhos que eu tive, é porque eu engrenei de corpo e alma na política partidária. Eu era militante do Partido Comunista, que foi do Brasil brasileiro, isso é outra discussão que nós não vamos discutir aqui. E, com isso, eu abandonei os estudos e volto depois. Eu voltei justamente, não é? Aí é uma história de vida que foi muito ligada a muita doutrinação. Agora, apesar dos erros, não é, que o partido possa ter feito na vida histórica e também, não é, do ponto de vista até internacional, nós tínhamos, assim, uma admiração muito grande pela União Soviética. E, inclusive, eu tive na União Soviética em 1954, que eu fui a um congresso feminino em Lausanne, na Suíça. Da militância estudantil, por tarefa, eu fui militar no movimento feminino e gostei muito. Porque eu tinha contato com mulheres de todas as idades e de todas as camadas sociais. Tive um contato muito grande com as esposas dos operários navais, dos ferroviários, não é? Que eram forças políticas preponderantes aqui no estado do Rio. Um movimento sindical forte da ferrovia, dos ferroviários e também dos operários navais. E nós começamos a criar uma associação que se chamou Associação Feminina Fluminense. E conseguimos, do médico do povo, doutor Armando Ferreira, que um sobrado que ele tinha da Venda da Cruz, ele cedesse gratuitamente para nossa instalação e nossas atividades. Tivemos todos os tipos de atividade, algumas que a gente chamava de reformista, porque era de corte e costura, de consultório médico. Silvio Picanso, que mais tarde foi prefeito, ele era médico clínico geral e pediatra, ele, então, naquela época, os clínicos gerais é que predominavam. Ele dava consulta, uma vez por semana conseguimos um outro dentista que atendia, orientava dessa parte educacional. E eu abandonei os estudos, volto para a pedagogia e começo a dar aula. No meu último ano, em 1961, que eu me formei, participei da luta pela federalização da universidade, que naquele tempo eram as faculdades isoladas, não é? Eu era aluna da Faculdade Fluminense de Filosofia, e comecei a trabalhar. Trabalhei numa escola lá perto de casa, Santa Terezinha, dei aulas particulares, mas ingressei mesmo dando aula no curso normal, que a formação do pedagogo levava a ser docente, principalmente na escola normal. Eu fui trabalhar na campanha nacional de educandários gratuitos, era assim que se chamava na época, em Neves, uma turma de didática e sociologia em 1961. Em 1961, eu promovi um debate na minha turma entre equipes e alunas, duas, cada uma defenderia uma posição, haveria o júri sobre o divórcio. Os alunos adoraram, né? E interessante que eu acho que minha veia democrática de respeito ao diferente estava presente sempre, porque eu dei 10 para as duas, tanto a que defendeu o divórcio, como a que
foi contra o divórcio e se baseou muito nos preceitos católicos, porque ela é uma estudiosa de religião. Mas como as duas se prepararam de uma forma assim, tão meticulosa, com tanto carinho, com tanto denodo, para a apresentação de um trabalho que gerou um debate na turma muito rico, depois do júri, que eu achei que todas as duas mereciam 10, porque a turma perguntou qual era a minha posição, e eu disse, eu sou a favor do divórcio. Mas eu vou dar 10 também a fulana Jandira, o nome dela, que defendeu a posição contra o divórcio pelo trabalho pedagógico e de conhecimento de pesquisa que ela fez. E depois, professora? Depois é uma história de vida tão cheia de... Fala. Mas eu quero ouvir Modesto também. Sem censura. Não, mas é tão bonito, segue falando. Siga falando. Primeiro, as moças. As moças primeiro, não é? As claro. Moças primeiro. Eu sou desse tempo. E no magistério, eu, além de ter sido professora, eu também me especializei depois em orientação educacional, eu fui orientadora educacional. Eu acho que a educação ainda é uma questão séria. Eu até achei interessante ontem a fala da Dilma, da presidente, que ela colocou a educação como uma das prioridades. E eu espero que, além dos próprios movimentos, não é, movimento docente, movimento discente, de funcionários, de profissionais de educação, de alunos, etc., que haja uma maior atenção. E uma das grandes reivindicações, até da Conferência Nacional, que eu não pude participar, não fui delegado, não pude ir, mas é a luta para que 10% do PIB, do Produto Interno Bruto, seja destinado à educação. Porque o primeiro Plano Nacional de Educação, ele aprovou apenas 3%, se eu não me engano, no governo... 4%, Fernando Henrique Cardoso. E a luta foi por mais e não se conseguiu, e alguns estão pleiteando 7%, mas o movimento nacional dos educadores, em todos os níveis, em todas as esferas, é de que seja 10% do PIB. Professora... E como o Plano Nacional de Educação está indo, né, vamos dizer, a pré-proposta para a Câmara Federal, porque tem que ser aprovado pelo Congresso, para ser um plano oficial de 10 anos, eu acho que está na hora de um movimento nacional pelo 10% do PIB. Porque não adianta estabelecer só o salário, o piso salarial, que eu sou a favor, principalmente por causa das regiões mais longínquas do nosso país. Tinha professor ganhando R$200. É o salário de médico do estado do Rio, R$280. 280 o salário de médico do Rio. O salário também do professor aqui é baixíssimo, agora eu não me lembro. No o 280. Porque depois tem um percentual sobre gratificação. E os governadores e prefeitos, principalmente eu descobri que prefeito, ele tem um papel importante numa cidade e que a gente não percebe isso. Claro. Eles são contra, se manifestaram contra, sob pressão em cima do governo federal, em cima dos deputados e senadores, porque eu pertenço também a uma associação nacional, não estou mais em nenhuma função, mas fui representante regional, depois fui subregional, Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação. E essa associação luta pela valorização do magistério, no sentido não só de piso salarial, de plano de carreira, mas também de uma formação inicial e continuada que garanta ao professor as condições do conhecimento científico, mas também da compreensão da vida social e da compreensão maior humana desse aluno que ela vai lidar e que ela vai ter que, muitas vezes, transformar esse aluno num outro ser que veio para a escola, às vezes, com preconceitos, com estereótipos, e, às vezes, das camadas populares. Sim. Das camadas populares. Preconceito étnico, né? Contra a menina negra e o menino... É interessante que o menino era, entre aspas, mulato, negro também, criando problema na sala de aula contra a menina. Então, professora,
o que a senhora está dizendo, você está dizendo... É você não, senhora não. Você. O fundamental é a educação. Em primeiro lugar, em segundo, até o 10º lugar é educação. A Unesco fez uma tabela de 126 países. O Brasil está em 88. Eu vi. No texto final. Olha que coisa. No texto final. Não está nem no meio. O texto final. Olha só. E hoje é 4% para a educação e 3% para a saúde. Para a multinacional e para o banqueiro é 50%. Exatamente. Mas eu queria falar outra coisa que eu acho importante. Além do trabalho nosso de educadores profissionais, porque eu considero também a merendeira, o porteiro, todos aqueles que trabalham na escola são educadores, que a escola tem a função de educar. Há necessidade de um trabalho muito grande para despertar a sociedade para a compreensão da importância da educação. Porque a própria família, não pense que é um problema das camadas populares, que quer que o filho vá para a escola e tal, mas que muita gente diz, quer porque é para merendar. Não. Eu falo que muitas vezes, tanto nas camadas populares como nas camadas médias, então, isso é pior. O pai não se conforma do filho ser reprovado. Pressiona. Eu sei de caso de professor que foi demitido de escola por causa de uma pressão de pais, que não admitia que aquele menino tinha que ser reprovado, ele não tinha conseguido atingir os objetivos daquela disciplina. E, nas camadas populares, na luta pelos seus direitos, às vezes há uma incompreensão. Vai ao conselho tutelar para fazer queixa da professora que colocou o menino, não é, vamos dizer, de castigo, entre aspas, o menino sob alguma penalidade, que era uma penalidade necessária. Ele não apresentou os deveres, ele saiu da sala, não é? Quantas vezes nós educávamos também no comportamento, uma questão cultural. Eu primeiro, meu angu, como é que é? Tem aquele ditado, né? Meu angu primeiro, não sei o quê. Na hora da merenda, o prédio mal feito, porque infelizmente há erros técnicos na feitura dos prédios escolares, era uma porta só para o refeitório. Propositais. Mas é que não houve, é uma questão até democrática. O engenheiro não vai ouvir a diretora, não vai ouvir os professores, não vai ouvir quem trabalha ali, faz da cabeça dele. Então, é proposital. É proposital. Então, exatamente, porque eu, em primeiro lugar, a minha competência técnica vai lá, faz bem. Então, havia só uma porta, tinha que ter duas, uma de entrada e outra de saída. A garotada fazia a fila e ia almoçar. Os que ficavam lá dentro, ficavam, como é que se diz, fazendo cera, né, que a gente dizia, brincando, para poder pedir almoço de novo. E ainda tinha colegas para almoçar. Aí nós fomos chamar a atenção. Você vai entrar você vai sair e vai na fila de novo. A repetição é um direito seu. Essa merenda escolar é dinheiro público para vocês. Mas primeiro, todos precisam comer. Nunca mais esqueci dessa cena. Então, esse respeito humano, essa questão valorativa, também eu acho importante da escola. E que muitas vezes é desconhecido, porque a escola tem o papel do conhecimento sistematizado, da matemática, da língua portuguesa, da geografia, mas ela também tem que formar cidadãos capazes de lutar pelos seus direitos, de refletir, de conhecer a educação como um ato de libertação em todos os seus sentidos, como dizia Paulo Freire. Isso, professora, exatamente. O modelo capitalista, que é dominante em todo mundo, hoje, tomara que vai cair, mas precisa desesperadamente, para funcionar, da doença e da falta de educação. A luta de classe tem um inimigo feroz, o capitalismo. Então, a falta de educação colabora com o capitalismo. A doença colabora. Exatamente. E isso
tem que ser uma luta perene com a sociedade para entender que ela está sendo explorada, roubada, com o lucro da doença e da falta de educação. Exatamente. O lucro da doença e da falta de educação. E tudo é proposital, funciona exatamente assim. Claro que tem inteligência disso. Falta de educação e falta de saúde. E a população sofre, e o lucro cada vez é maior. Modesto, você está de acordo? Olha, eu estou ouvindo com atenção e a gente pensa e verifica em cada item abordado por vocês aqui. E aí eu me lembrei, por exemplo, o problema da alimentação para a educação, né? São desde que passou a haver merenda nas escolas públicas e aberta a todos. Eu me lembrei de um caso concreto. Um colega meu, no grupo escolar, pediu à professora para dormir. A professora, então, se espantou. Por quê? Você está em sala de aula, por que dormir? Ele disse, porque hoje não teve o lanche da escola e quando a gente está com fome, a mamãe manda dormir, porque dormindo esquece a fome. Um colega meu de turma no grupo escolar. E as coisas são assim, você aborda a questão do São Lucros, né? São lucros. São Lucas. Que São Lucas para o livro dos médicos. Eu acho que são lucros. Você vê como há médicos aí que cobram, às vezes, por uma consulta. Eu tive uma experiência pessoal de cobrando 700 e um outro de 1.200 por um exame de meia hora, 1 hora no máximo. Pois bem, então cheguei até, não suportei, disse ele que realmente uma meia hora ou 1 hora de trabalho vale mais, muito mais, do que às vezes 200 ou 300 horas de trabalho de um operário. Quer dizer, são centenas de vezes mais. Quer dizer, usando São Lucas para São Lucros. Você abordou tanta coisa interessante aí, dá vontade a gente enfocar cada uma. Por exemplo, a educação em uso de uma sociedade de classe, usada pela sociedade de classe, que o capitalismo ou sociedade de classe, tudo é de classe. Eu vou colocar na educação um exemplo. Eu sou caipira do interior de Minas e me lembro de que eu não podia pagar escola, só podia estudar em escola pública. Quando eu tentei fazer, naquela época, 2º grau, ginásio, o ginásio colegial ou clássico, como você, era assim. Ele só funcionava, que era público, gratuito, só funcionava de dia. Mas os meninos tinham que trabalhar de dia e só podia estudar à noite, e à noite não tinha escola gratuita. Então, você vê uma contradição. Quem pode pagar, estuda de graça. Quem não pode pagar, não pode estudar, ou tem que fazer um sacrifício gigantesco para avançar um pouquinho, quem sabe até o 2º grau, para ser um operário um pouquinho mais gabaritado, que ele é melhor. No meu tempo, sobretudo lá na roça onde eu nasci, como caipira, o analfabetismo era talvez maior do que o percentual de lavradores, que era perto de 80%, os que viviam no campo, e mais de 80% eram os analfabetos, não só na minha família, como todas as famílias que eu conheci. Hoje, felizmente, gira em torno de 10% os analfabetos, né? Pelo menos quase 15%, 14%. 14%, mas já enfim, reduziu muito perto daquilo, né? Mas nós temos que avançar. Muito mais. Zerar. Como a maioria dos países desenvolvidos, como, por exemplo, como a Suécia, como Cuba, como os Estados Unidos, enfim, os países menos capitalistas estão mais avançados. Modesto, eu tenho interromper. É verdade que os índices têm diminuído, mas a qualidade não tem aumentado.
cada vez mais o rabo de cavalo. O rabo de cavalo cresce só para baixo. Mas há alguns trabalhos interessantes Sim, na educação de jovens e Sim, adultos. professor, a educação... Esforço de docentes, né? Olha só, professor, o rabo de cavalo que só cresce para baixo. Cada vez mais tem menos escola pública e mais universidade e escola particulares que não tem menor rosto, cara e forma geração de alienado. Veja só, Niterói hoje, antes tinha uma universidade, hoje tem 10 em cada esquina. Tem 10 universidades particulares. Escola particular tem 3 em cada esquina. E está formando uma geração alienada, voltada para o econômico, o consumismo. Isso é uma manobra muito inteligente. E o serviço público está acabando. Lentamente, está sendo tudo privatizado. Concurso público não tem. Então, tudo privatizado. Isso é um problema, eu acho, gravíssimo no Brasil. O Brasil está se transformando numa empresa capitalista, multinacional. A nossa alimentação é tudo agronegócio. Escola tem vaga sobrando, escola e universidade particular. A UF, hoje, cada vez está menor. Não está menor a UF, não. Olha, aumentou. O número de alunos da escola particular, universidade particular, é maior que da UF. Aumentou, mas ainda não é suficiente. Sim. Mas aumentou. E é uma luta para aumentar, Sim. em geral. Aí eu acho que nós também temos responsabilidade. Claro, você me entendeu? sempre. Por exemplo, pergunta aos nossos colegas de física, para ser criado o curso noturno de física, de licenciatura, justamente para formar professor de física, que falta no nosso país, as nossas colegas que lideraram isso lutaram muito, porque, infelizmente, há uma assimilação dessa ideologia que você está falando, Empresa particular. mesmo naqueles que estão dentro do sistema público. Você me entendeu? No sentido elitista, sem compreender que tinha que criar um noturno, sim, para facilitar a vinda justamente desses jovens que muitas vezes trabalham fora, porque existe a bolsa social, mas ela não alcança a maioria, ainda é muito reduzida, também teria que ser ampliada a tal bolsa social que foi criada na UF. Você me entendeu? Quer dizer, então, hoje nós temos o curso noturno de física, nós temos a licenciatura de biologia, não tínhamos licenciatura de biologia e ciências, tinha o Instituto de Biologia, que dava biologia marítima em nível de pós, te dava disciplina para as outras formações e não formava o professor. Você me entendeu? Existem algumas aberrações que, infelizmente, nós somos coniventes, ou ficamos num discurso assim. E o pior de tudo... E eu acho que a luta é o seguinte: a gente tem que ter o discurso, né, da denúncia, de mostrar o que vem a ser a sociedade capitalista de classe, mas tem que pular a cerca. Isso, aqui é o lugar. Eu, pelo menos, tenho consciência de que em toda a minha vida eu pulei a cerca. Em plena ditadura militar, nós fizemos autogoverno no Instituto de Educação Crelianense. Em vez de ficar todo mundo acomodado, tem que dar aula de moral e cívica, a OSPB, vamos transformar essas aulas em outro conteúdo. O professor, ele tem uma riqueza na sala de aula que ele não está compreendendo. Claro. Mesmo com todos esses negócios que estão botando, agora usando até a informática, o computador para controlar o professor, para o professor botar nota, fazer não sei o que, nós temos que pular a cerca. Eu acho que pular a cerca vamos dizer... Superar o obstáculo. É o lema principal. Exatamente. Olha, é isso que nós estamos fazendo aqui. Em vez de nós estarmos numa entrevista boba sobre coisas assim infrutíferas, nós estamos aqui conversando sobre o Brasil, sobre o país, sobre educação. olha, Isso.
nós que somos puladores de cerca, nós 3 e tantos companheiros nossos, temos que dar atenção nessa questão da educação, um fato que está ocorrendo no mundo, isto é, quando você estuda de graça ou paga seu estudo até virar uma autoridade em qualquer assunto, você pode fazer um mestrado, um doutorado, ser uma grande autoridade, e quando você vira essa autoridade em qualquer assunto, existe o chamado, no mundo todo, sobretudo os impérios, usam o chamado brain draining, isto é, aquele conquista dos cérebros pelo mundo, quer dizer, o primeiro mundo, não só os Estados Unidos, Inglaterra, França. Eu tive um exemplo de Niterói, um que eu conheço, mas há dezenas. Quando a pessoa se torna autoridade em biologia, em física, química, matemática, e às vezes até em direito. Eu mesmo fui convidado para trabalhar fora e não quis, porque eu não admito isso. As famílias, o governo, gastam uma fortuna para, no final, eles oferecerem algum salário a mais para drenar o cérebro daqui para fora, e há dezenas, centenas, se não milhares. Alguns foram expulsos, alguns desses cérebros foram expulsos pela ditadura. E eu mesmo encontrei vários. Foi um momento histórico, outro momento. Lá fora eu Mas logo muitos voltaram. Não, depois que acabou a ditadura, foram voltando. Mas mesmo sem ditadura, a tentativa de drenar cérebro é permanente e real no mundo inteiro. A cooptação. A cooptação, exatamente. Cooptação por dinheiro, salário maior, sempre um pouco maior. E o ego. E o pior. O ego da pessoa. Acontece até entre as grandes empresas. Por exemplo, os cérebros da Petrobras, todas as grandes empresas de petróleo ficam puxando. Eu sei de casos perto. Eu conheço vários casos assim, em todas as áreas. Isso é preciso a gente ter também muita atenção. Valorizar nossos cérebros no sentido do compromisso para uma sociedade transformada, uma sociedade digna. Isso. Democrática, de acesso ao saber, à cultura por todos. Olha e à saúde. Professora, o debate está bom, né? Aliás, eu estava conversando lá fora, que está quase faltando pouco para acabar o tempo, mas uma questão também da saúde ser vivida na escola, sobre todos os aspectos, e também no aspecto do conhecimento. Mas, em geral, o pessoal se preocupa com a questão das doenças infecto-contagiosas, a doenças sexualmente transmissíveis, e está certo. Mas existem outros aspectos. Eu vivi uma experiência aqui em Niterói, uma pena que acabou e não continuou, durante a nossa gestão. Chamou-se Projeto Prefere. Foi um convênio que fizemos com o Instituto de Coração de Laranjeiras do Rio de Janeiro, em que nós fizemos palestras, não só palestras, até passeata, várias formas de luta, ali no Jardim São João, com música, alegria, etc., para orientar as mães, as famílias, os pais, não é? E a população e a criançada a respeito dos males da amidalite. Que pode grandes problema. Pode promover reumatismo. Muita coisa. E doença do coração. Isso. Por isso que o Instituto Coração participava. E levamos essa experiência até congressos nacionais e tudo isso. E eu fiquei assim, muito entusiasmada, porque quando, justamente na campanha do Petróleo Nosso, eu com 18 anos, eu tinha a Irma, agora me lembrei do nome dela, Irma, uma menina de 16 anos, que fazia parte conosco das caminhadas, dos comandos, aquelas coisas todas, e disseram que eu queria levá-la para o Morro do Estado. Disseram, não, ela não pode subir o morro, ela sofre do coração. Eu levei um susto que, na minha inocência de adolescente, eu achava que coração era só depois dos 50 anos. Não. E aí que eu fui saber que ela era vítima justamente de um reumatismo que ela teve, de uma amidalite, ela era mineira do interior, isso e lá mesmo. Ela sofreu isso. Olha só. Então eu achei prefere uma experiência que tem que continuar a vida toda. Professor, eu vou convidar você para voltar aqui. Eu adoro falar, eu posso vir. No dia 4 de março.
4 de março. 4 de março eu estou aí. É que eu vou dar um passeio a semana que vem. Não, 4 de março. Me distrair um pouco. Então, está convidada. Professora, você deu 10 para aquele debate em 1961 sobre o divórcio da Dora Arúmio. Eu estou dando 10 pelo casamento entre você e educação. Vamos cantar. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Alô, professor. 4 de março, a professora está no ar.